Aprendendo com a Divina Vontade. Livro do Céu, volume 4, continuação. Nós estamos em setembro, 15 de setembro de 1901. Então, fugindo da cruz, permanece-se no escuro. Aqui no trecho o Senhor nos diz. Mas antes de iniciarmos esse trecho, nós vamos pedir que o Espírito Santo venha nos dando uma luz intelectual na mente e no coração, para que acolhamos esses escritos e que eles possam produzir os frutos necessários para a nossa santificação e para a santificação do mundo inteiro. Vem, Espírito Santo, vem e traz Nossa Senhora. Ela que é a mãe, ela que é a rainha deste reino. Nos ensine a caminhar, a querer, a viver e a permanecer na divina vontade. Porque muitos são chamados, mas poucos são aqueles que permanecem fiéis. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Então, aqui no trecho, o Senhor diz assim a Luísa: enquanto estava nisto, porque ela estava numa manhã, né, como tantas, e Jesus veio glorioso com as chagas resplandecentes, mais que o sol, mas também com a cruz na mão. Olha o ensinamento aí, já começa. Enquanto estava nesta situação, via também uma roda, da qual saíam 4 ângulos. Parecia que, num ângulo, escapava a luz e ficava às escuras. Nesta escuridão, ficavam as pessoas como abandonadas por Deus e sucediam guerras sangrentas contra a igreja e contra a gente. E parecia que aquela cruz chamava de novo a luz. No outro momento, o Senhor fala e mostra, dá esta visão a Luísa de a luz indo embora, ficando as trevas, a escuridão. E sucediam os males, guerras. E no outro momento, Nosso Senhor, vendo tudo isto, moveu a compaixão, aproximou-se da parte escura e lançou sobre a cruz que tinha na mão, dizendo com voz sonora: glória à cruz. E parecia que aquela cruz chamava de novo a luz. E os povos imploravam ajuda e socorro. E Jesus repetiu: todo triunfo e glória serão da cruz. De outra maneira, os remédios piorarão, os mesmos males. Portanto, a cruz, a cruz. E aí, Luísa ficava aflita e pensativa. O que significa isto? E aí nós vamos vendo que o Senhor nos fala o quê? Que o remédio para todos os males é aceitar a cruz. Porque a cruz com ela traz a luz. Se nós renegamos a cruz, fugimos, o que vai entrar? O que vai entrar, a luz vai sair e entra a escuridão. Entrando a escuridão, entram todos os males. Então o Senhor nos diz, glória à cruz. Então a cruz, na realidade, quando aceita, ela traz com ela a luz. Continuando. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma, no meio das nações. Quem pode dizer os males, os horrores que se via? Então, todo aflito, me disse: minha filha, que peste exala a terra, enquanto deveria ser uma com o céu. E como no céu não se faz outra coisa que me amar, louvar-me, agradecer-me, o eco do céu deveria absorver a terra e formar um só. Mas a terra se tornou insuportável. Por isso, vem tu e junta-te ao céu, e em nome de todos, vem dar-me uma satisfação por eles. Aí entra a questão da reparação. Porque o que sai e exala da terra é um odor desagradável. Enquanto a terra deveria ter se tornado um céu,
Porque ao louvar, ao agradecer, ao amar a Deus, é isso que ocorreria. Nós temos visto o contrário. Então, Jesus diz, Luísa, como você é uma reparadora, vem reparar. No instante me encontrei no meio dos anjos e santos. Não sei dizer como me senti. Uma infusão do que cantava e diziam os anjos e os santos. E eu, a par deles, fiz a minha parte em nome de toda a terra. Meu doce Jesus, todo contente, depois disso, disse, dirigindo-se a todos: Eis aqui da terra uma gota angélica, como me sinto satisfeito. Uma nota angélica. Então, nós podemos ser essa nota, essa gota, né? Também uma gota de alívio. Quando uma pessoa está muito sedenta, uma gota de água, me dê uma gota, pelo menos, de água para matar a sede. Né? Então, as almas que consolam o coração de Jesus são essas gotas angélicas, são essas notas angélicas que soam bem aos seus ouvidos. Enquanto dizia isto, como para me recompensar, me tomou em seus braços, me beijava e me mostrava a toda a corte celestial como objeto de suas mais queridas complacências. Ao verem isto, os anjos disseram: Senhor, pedimos-te que mostre o que fizeste às nações com um sinal prodigioso de vossa onipotência, para a vossa glória e para o bem das almas, que não escondas mais os tesouros derramados nela, e assim, vindo e tocando eles mesmos a vossa onipotência, noutra criatura, possa servir de arrependimento aos maus e de maior estímulo a quem quer ser bom. Eu, ao ouvir isto, diz Luísa, me senti surpresa e tomada por um temor, e toda me anulando, tanto que me via como um pequeno peixinho. Lancei-me no coração de Jesus, dizendo: Senhor, não quero outra coisa senão a ti, e está escondida em ti. E isto te peço, para sempre. Né? Confirmes este meu desejo. E dito isto, encerrei-me no interior de Jesus, como que nadando nos vastíssimos mares do interior de Deus. E Jesus disse a todos: Não a ouvistes? Não quer outra coisa senão a mim, e está escondida em mim. Este é seu maior contentamento. E Deus aí, Jesus aí, aceita esta solicitação de Luísa, porque os anjos e os santos queriam que a terra conhecesse essa criatura. E Jesus disse: ela quer estar escondida em mim. Então, os reparadores são aqueles que estão escondidos aonde? No coração de Jesus. Todas as nossas aflições, todas as nossas agonias, devemos colocar ali. Também as nossas alegrias. E aí vamos continuando. Minha filha, quando a alma se serve de minha humanidade como meio para obrar, ainda que seja só um pensamento, um respiro, um ato qualquer, são como tantas gemas que saem de minha humanidade e se apresentam ante a divindade. E como saem por meio de minha humanidade, têm os mesmos efeitos de meu agir quando estavam sobre a terra. Então, quando nós agimos, operamos na humanidade, através da humanidade de Jesus, é isso quando nós estamos fazendo nossos atos na divina vontade, vem divina vontade. Para Deus, esses atos, sejam eles pequenos, grandes, não importa, são como gemas preciosas que saem da humanidade de Jesus e que vão diante da divindade e produzem os mesmos efeitos que Jesus produzia quando estava sobre a terra. Aí, no outro trecho, o Senhor diz: minha filha, vazio é a obra da criatura, ainda que fosse uma obra grande. Olha, quando nós fazemos nossas ações longe de Deus, né, com as nossas forças, com a nossa capacidade, é uma obra vazia. Ainda que fosse uma obra grande, é a união comigo e a simples intenção de me agradar.
que enche e como o meu agir, ainda que fosse um respiro, excede em modo infinito a todas as obras das criaturas juntas. Eis a causa que o faz tão grande. E além disso, não sabes tu que quem se serve da minha humanidade como meio para obrar suas ações, vem a nutrir-se dos frutos de minha mesma humanidade e alimentar-se de meu mesmo alimento? Além disso, não é porventura a boa intenção o que torna o homem santo e a má intenção o que o torna perverso? Nem sempre se fazem coisas diversas, mas com as mesmas ações, um se santifica e o outro se perverte. Enquanto dizia isto, via dentro de Nosso Senhor uma árvore verde, cheia de belos frutos, e aquelas almas que trabalhavam para agradar somente a Deus. Entendeu? E por meio de sua humanidade, as via dentro dele, sobre esta árvore, e sua humanidade servia de quarto a estas almas. Mas como era raro o seu número. Então aqui o Senhor diz o quê? Que as obras, se são grandes, mas feitas, né, desunidas dele, longe dele, ou com intenções que não são agradáveis a Deus, essas obras não são nada, são vazias. São vazias. Mas, quando unidas a Ele e com a intenção de agradá-lo, consolá-lo, amá-lo, mesmo que seja um respiro, um passo, até um suspiro, se torna uma obra grande, grandiosa, porque é feita, serve-se da humanidade de Cristo para fazer aquela obra. Se dá os frutos, se nutre dos frutos da mesma humanidade de Cristo e se alimenta também do alimento que se alimenta a humanidade de Cristo. Agora ele diz, você pode fazer a mesma intenção, você pode fazer a mesma ação. Né? Vamos dizer, andar, trabalhar, rezar, vamos dizer, rezar. Duas pessoas estão rezando, mas qual é a intenção do coração destas pessoas? Será que é agradar a Deus? Será que está unida a Deus? Será que é fazer esses atos na divina vontade? Em querer fazer a sua vontade? Porque o mesmo ato pode santificar ou pode perder a alma. Depende. E no final, Luísa diz assim, que via uma grande árvore cheia de frutos e aquelas almas, essa árvore representava o quê? Esses frutos representavam estas almas que agradavam a Deus por meio de sua humanidade. E elas estavam aonde? Dentro dele. E servia esta humanidade, se servia como se fossem quartos esconderijos para aquelas almas. Mas ela também constata que o número dessas almas era muito pouco. Muito pouco. Mesmo. Aí, no outro trecho, ela diz assim, menos mal que está contigo, porque se deve desafogar sua justa ira. Estando contigo, o detenhas. Então, num trecho, a rainha mãe vem e vê que Jesus estava com Luísa. E diz, minha filha, que alívio que ele está contigo, porque assim você impede com que ele se desafogue, né? A sua justiça. Minha filha, continua Nossa Senhora, pede-lhe que detenha os flagelos, porque os maus estão todos prontos para sair, mas se vêm atados por uma potência suprema que o impede, e também porque, se a justiça divina não permitir que o façam quando lhes agrade, se terá este bem, que conhecerão a autoridade divina sobre eles e dirão, fizemos isto porque nos foi dado o poder do alto. Minha filha, que guerra se esconde num mundo moral? Dá horror vê-lo. Não obstante, o primeiro alimento que se deveria procurar na sociedade, nas famílias e por cada alma, deveria ser a paz.
Todos os outros alimentos se tornam insalubres sem ela, ainda que sejam as mesmas virtudes, a caridade, o arrependimento, sem a paz, não levam nem saúde, nem verdadeira santidade. No entanto, o mundo de hoje descartou-se este alimento da paz, tão necessário e saudável, e não se quer mais que turbulências e guerras. Minha filha, orai, orai. Então a gente precisa rezar, 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 rogar a Deus para que este alimento, a paz, esteja dentro de nós. Porque estando dentro de nós, tudo que fizermos vai ser envolvido por ela. Parecia-me que todos os bens, Deus os contém em si mesmo, de modo que, encontrando em Deus todos os bens que ele contém, não é necessário ir a outra parte para ver a amplitude de seus confins. Não, senão que ele só basta para encontrar tudo o que é seu. Então, se nós estivermos dentro de Deus, agindo com a humanidade de Jesus, nós vamos encontrar todos os bens. Não precisamos sair à procura deste ou daquele. Todos os bens possíveis e inimagináveis estarão à nossa disposição, porque estamos dentro, agindo na humanidade de Cristo, através da humanidade de Cristo, pedindo que seus frutos possam nos nutrir, pedindo que suas intenções estejam em nós. Aí ela continua: direi apenas o que compreendi dele com respeito à natureza humana. Compreendi que Deus, ao criar-nos, este atributo da caridade se derrama em nós e nos enche tudo de si, todo de si, de modo que, se a alma correspondesse, estando cheia do sopro da caridade de Deus, a mesma natureza deveria transformar-se em caridade para com Deus. Olha, nós somos caridade para com o próximo e também caridade para com Deus. Porque quantas vezes nós não temos caridade para com Deus? Nós dizemos com os lábios que o amamos, mas na realidade não o amamos. Isso é falta de caridade, falta de amor. Não reconhecemos o Senhor como nosso Criador. Ao contrário, conforme a alma se vai difundindo no amor das criaturas, olha, vai se difundindo no amor das criaturas, ou dos prazeres, ou do interesse, ou de qualquer outra coisa, aquele sopro divino vai saindo da alma e se chega a difundir-se em tudo. A alma fica vazia da caridade divina. Então vai se perdendo essa capacidade de ser caridoso, porque vai se perdendo esta caridade em tantas outras coisas que não é Deus. Porque nós não vamos corresponder a esse sopro de caridade de Deus em nós. Então começa a se perder. E como ao céu não se entra senão se é um complexo de caridade puríssima, toda divina, se a alma se salva, este sopro recebido ao ser criada, nós recebemos esse sopro de caridade, de amor divino, o irá a readquirir a força de fogo nas chamas purgantes. Então, se a alma sai deste mundo com esta ausência, esse complexo de caridade incompleto, ela, se salva, se consegue, pela misericórdia de Deus, se salvar, ela vai ter que readquirir esta caridade perdida, puríssima, divina, no fogo das chamas do purgatório. E só sairá quando chegar a transbordar desta caridade. Então, quem sabe que longa etapa terá que acontecer naquele lugar expiatório? Agora, se a criatura tem que ser assim, o que será o Criador? Creio que estou dizendo muitos disparates, mas não me surpreendo porque não sou para nada nenhuma douta. Sou sempre uma ignorante. Então ela se coloca... Na realidade ela estava escrevendo e ela diz assim, eu estou falando coisas que talvez não sejam corretas, né?
Mas, ao mesmo tempo, ela diz, eu sou ignorante. Ela reconhecia o seu nada. E Jesus vem dizer que a caridade verdadeira é essa caridade que vem dele. Não é a caridade que a gente faz, uma caridade humana. Porque a caridade é um atributo especial. Mas, ó Deus, 3 vezes santo, ela diz, como poderei eu, miserável, falar sobre este atributo, que é a fonte da qual derivam todos os outros atributos. Todos os outros atributos vêm da caridade, vêm do amor. Então, se eu tenho a caridade em mim, que eu recebi ao nascer, ao ser criada, essa caridade precisa se expandir para quem? Eu tenho que devolver este amor a Deus, para que eu possa devidamente difundir esta caridade para com os irmãos. Do contrário, ela vai se perder. Ela vai se perder neste mundo, em busca dos prazeres, dos interesses, de outra coisa que não seja Deus, do amor a Deus, o amor às criaturas. E aí, no outro trecho de outubro, 21 de outubro, minha filha, quando a alma faz tudo por mim, tudo fica encerrado dentro deste cerco. Nada fica fora. Assim, fora, um suspiro, um latido, um movimento qualquer, tudo entra em mim. Em mim tudo fica numerado e eu, em recompensa, os derramo na alma, mas duplicados de graça, de modo que a alma, derramando-os novamente em mim, e eu nela, chega a adquirir um capital surpreendente de graça. E tudo isto é meu deleite, isto é, dar à criatura o que me deu, como se fosse coisa sua, acrescentando sempre do meu. E quem, com sua ingratidão, impede que ele dê o que quero, impede minhas inocentes delícias. Então o Senhor quer o quê? Esta correspondência de amor. Recebemos de Deus, vamos lá pegar de Deus a caridade. Ó Jesus, que eu ame com a tua caridade, que eu ame com o teu amor. Vem, divina vontade. Porque se eu for amar com o amor de criatura, eu não vou dar a honra, a glória, o louvor, o amor devido a Deus como ele merece. Então eu tenho que pegar de Deus, me encher dele e devolver a Deus. Então é uma troca, é um círculo. Está tudo dentro desse círculo, encerrado nele. Nada fica fora. Seja um ato pequeno, um ato grande, qualquer coisa feita na humanidade de Cristo não se perde. E Deus nos recompensa com graças duplicadas. É um capital surpreendente de graça que nós vamos sendo preenchidos. Deus dá à criatura o que nós demos a ele. E quando a criatura não quer receber isso, que ingratidão! Impede a Deus que ele derrame suas delícias na alma. E o faz sofrer. Agora, enquanto me encontrava, Luísa, num outro momento, enquanto me encontrava nesta reflexão, o bendito Jesus quis aumentar minha dolorosa situação, como mover-se dentro de mim dizendo. Então, Luísa estava sofrendo. Não preste atenção a isto. De outra maneira, eu te deixo e te farei ver se sou eu quem venho ou é sua fantasia quem engana. Então, quantas vezes Luísa ficava, será que é Jesus que vem? Será que eu estou num estado em que é vontade de Deus? Isso, essa tentação vinha. E Jesus disse, não preste atenção nisto. De outra maneira, te deixo. E te farei ver se sou eu quem venho ou se é a sua fantasia que está a te enganar. Apesar disso, eu não me preocupei por então, dizendo, não terá ânimo de fazê-lo. É tão bom Jesus. No entanto, na verdade, ele fez. É inútil dizer o que passei alguns dias privada de Jesus. Me prolongaria muito só ao me lembrar se me gela o sangue nas veias. Por isso, passo adiante. Agora, tendo dito tudo isto ao meu confessor, parece que ele foi o meu mediador, tendo começado a pedir juntos
que se dignasse vir. Vem, Jesus, vem, Jesus. Sentir-me, perdeu os sentidos e fazia-se ver de muito longe, quase zangado, que não queria vir. Então, a falta de confiança em Deus, é isso que Deus faz. Deus, deixa a Luísa por um tempo, né? E ela viu, passou alguns dias privadas dele, e ela começa a falar com o confessor, e os dois, juntos, começam a implorar a vinda de Jesus. Era necessário que te privasse de mim, de Jesus. De outra maneira, não te terias convencido se fosse eu ou bem a sua fantasia. A privação serve para fazer conhecer de onde vêm as coisas e a preciosidade do objeto perdido, e para estimulá-lo mais quando se recobra. Este estimular é o quê? Valorizar aquilo que a gente perde. Então, quando nós estamos em situações favoráveis, quantas vezes não agradecemos, não percebemos, murmuramos, não reconhecemos a misericórdia de Deus? Quando se perde, aí alguns percebem que aquilo ali era valioso, era de Deus, era a graça de Deus. Outros não, outros vão continuar murmurando, xingando e dizendo que a culpa é de Deus e não reconhece que a falta de confiança em Deus os levaram a perder aqueles bens que eram pura graça. No outro trecho, minha filha, quando uma alma faz em tudo a vontade de outra, disse que tem confiança naquela. Por isso vive do querer da outra, e não do seu. Assim, quando a alma faz em tudo minha vontade, eu digo que tem fé. Assim que o divino querer e a fé são ramos produzidos de um só tronco. E como a fé é simples, a fé e o divino querer produzem o terceiro ramo da simplicidade. E assim a alma readquire em tudo as características de pomba. Não queres então ser a minha pomba? Pomba significa o quê? As características da paz. Então, a fé é algo simples. Tanto a fé e o querer divino são ramos produzidos de um só tronco. Então, precisamos ter esta fé, essa fé simples em Deus, para que possamos ter a simplicidade, para que possamos também sermos a pomba nas mãos do Senhor. Só o eu carrega a marca de todas as ruínas, mas sem o eu tudo é segurança. Olha aqui na frase. Então, o eu, quando eu estou centrada só em mim, eu perco tudo. Tudo vira ruínas. Porque eu coloco a minha segurança em quem? Em mim, no mundo, nas coisas, nas pessoas, nos bens. E não tenho fé em Deus. E ele nos diz aqui, quando uma alma faz em tudo a vontade da outra, disse que tem confiança naquela. Então, quando nós confiamos em uma pessoa, o que aquela pessoa diz, para nós, é verdade. Quando não confiamos, o que ela diz não vai ter o mesmo peso. Então, Jesus disse, se eu venho até a ti, se eu falo contigo, e você começa a duvidar, você está demonstrando que não tem confiança em mim. Você tem confiança em si mesmo, naquilo que você pode palpar, pegar. Então, aí é a tua ruína. Porque você colocou a sua fé nestas coisas que são perecíveis. E, por serem perecíveis, irão perecer. E quem colocou sua fé nelas, irá com elas. Ele diz, minha filha, as pérolas, o ouro, as gemas, as coisas mais preciosas, têm-se bem guardadas dentro de algum cofre e com dupla chave. Porque você teme, então, se tenho bem guardada no cofre da santa obediência, custódia muito segura, onde não uma, mas duas chaves têm bem fechada a porta, para ter proibido o acesso a qualquer ladrão e mesmo a sombra de qualquer defeito. Então Deus, quando vê que a alma confia nele, ele a protege. Ele a protege. Eu estava ouvindo ontem o depoimento de um sacerdote que descobriu a divina vontade. Ele, ao mesmo tempo, era sacerdote e
era forte, uma formação acadêmica, era doutor. E ele mostrando o processo dele antes e depois de conhecer a divina vontade. E ele diz, olha, quem está na divina vontade, a pessoa é muito mais protegida, muito mais curada. Quem faz seus atos na divina vontade, o seu interior começa a ser curado, pois só existe Deus, começa a ser preenchido só por Deus. Não há mais lugar para outras coisas. Olha aí, eu não vou dividir minha confiança com outras criaturas, colocar minha confiança em outras criaturas, em coisas, em sentimentos, em prazeres. Não, a minha confiança está totalmente em Deus. Então eu repouso como pomba nas mãos do Senhor. Eu tenho paz, mesmo em meio às tribulações. Porque esse sacerdote, ele diz, olha, nesse período que passou, né, ele trabalhando nos hospitais, ele viu muita gente, né, sofrendo, muita gente que precisava desse acalento. E ele diz assim, como a divina vontade me ajudou a ser um melhor médico, a ser um melhor sacerdote, a estar nesse ambiente tão exigido, mas com a paz, com a calma, com a serenidade. Na divina vontade, ele diz, o medo não nos ensina a ter o equilíbrio, né? O medo não nos ensina a ter o equilíbrio. Já na divina vontade, sim. Mesmo em meio a tantas situações que poderiam causar medo, na divina vontade nós temos o equilíbrio. Em meio aos conflitos, nós temos a paz. E ele salienta que Luísa, ela viveu a Primeira e a Segunda Guerra, né, esse período. E ela, se você perceber nos escritos e quem conheceu pessoalmente, viu que uma alma serena, calma, repousada totalmente, sua alma em Jesus, unida a Deus. E ele faz também essa ressalva que Corato, que foi a cidade de Luísa, foi a única cidade que não foi destruída nesse período de conflitos. E ele diz, Deus recomenda a nossa alma, né? Deus protege a nossa alma. Essas almas que vivem na divina vontade, elas são almas reparadoras, são almas que reequilibram o ambiente onde elas estão. Então é preciso que Deus esteja realmente nelas para que isso aconteça. A autossuficiência, que tão clamada pelo mundo atual, nos mostra o quê? Que nós não precisamos de Deus, nós podemos resolver nossos problemas, nós não precisamos dele. E não suporta a existência desse Deus. E ele diz, quando nós temos esse Deus, a nossa fé fica cada vez mais clara, mais forte. E ninguém pode roubar, porque nós temos consciência da importância dela. Para caminharmos com esse equilíbrio, com essa segurança, com essa paz. Porque eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Olha aí, eu sei. Porque se eu sei, eu não vou perder. Então, hoje, o mundo tão agitado, as pessoas não têm mais tempo. Quando nós entramos num ato único, que tudo abarca, quando nós rezamos na divina vontade, entramos neste ato único, nós rezamos uma só oração, às vezes. Pedimos com poucas palavras, essa oração atinge a tudo e todos, toca tudo e todos e pode transformar qualitativamente. Não é a quantidade aí de palavras que vai fazer com que o Senhor nos ouça, mas é a intenção. É agir na divina vontade, né? Buscar esse motor de Deus a nos impulsionar a agir na nossa vontade unida a dele e transbordar os efeitos do Senhor no mundo. Continuando. Então foi essa mais ou menos o testemunho desse sacerdote, que ele disse que passou a conhecer o livro do céu, a divina vontade, e sua vida tem
realmente mudado a forma como ele hoje exerce o seu sacerdócio com muito mais afinco. E ele diz, para os tempos atuais, a divina vontade é primordial. Não basta só o que a gente aprendeu até agora. Deus traz esse elemento que foi permeava o início da criação. Nossos pais, os primeiros pais, Adão, Eva, ele vivia na divina vontade. Então, é um dom que era do início, do princípio, e que Deus está agora nos dando de novo. Então, é uma coisa maravilhosa e surpreendente, e que as pessoas que passam realmente a perceberem isso, sua vida começa realmente a transformar-se. 29 de dezembro de 1901, nesse trecho aqui. Minha filha, para quem vive à minha sombra, é necessário que sopre os ventos das tribulações, a fim de que o ar infectado ao seu redor não possa penetrar nela, embora esteja sob minha sombra. Ó, você está vendo? Quem vive na divina vontade está à sombra de Deus. Mas as tribulações não vão deixar de vir, mas está nas mãos do Senhor. Assim que os ventos contínuos, agitando sempre este ar insalubre, o têm sempre distante e fazem soprar um ar puríssimo e saudável. Então, para que esses ventos? Para que esta turbulência? Para tirar este ar infecto ao redor destas almas. Assim, estes ventos contínuos, agitando sempre o ar insalubre, tem sempre distante, né, este ar delas, o mal, e torna-se esse ambiente um ar puríssimo e saudável. Por quê? Porque nós estamos à sombra do Senhor. Os santos não são outra coisa que tantos perfumes, e o que mais alegra a igreja e ao céu é que são distintos entre eles. Então, não existe santos iguais. Todos os santos são distintos. Mas é essa distinção que faz a alegria do céu, faz a alegria da igreja. A diversidade dos dons, dos carismas. E aí Jesus continua. Via várias pessoas que temiam muito a morte, Luísa dizia, né? Ela dizia que via várias pessoas que estavam temendo morrer. Então eu, vendo isso, disse, meu Jesus gentil, amado, será defeito em mim não temer a morte, enquanto vejo que tantos temem? E eu, em vez disso, pensando só que a morte me unirá para sempre contigo e terminará o martírio de minha dura separação, o pensamento da morte não só não me dá nenhum temor, senão que me é de alívio, me dá paz e faço festa por isso, deixando de lado todas as demais consequências da morte. Aí Jesus responde, filha, na verdade, esse temor extravagante de morrer é loucura, já que cada um tem todos os meus méritos, virtudes, obras, como passaporte para entrar no céu. Havendo-os dado em doação a todos, e muito mais, se aproveitando esta doação, minha acrescentou o seu. E com todas estas coisas, que medo se pode ter da morte? Aí Jesus diz assim, se você pega os meus méritos, as virtudes, as obras que fiz, né, havendo-os dado em doação a todos, ou seja, você operar na divina vontade, você está ajudando a si mesmo, está ajudando a todos e acrescentando aquilo que é seu, que é próprio. Quando nós estamos na divina vontade, a minha vontade, ela não desaparece. Ela se perde no amor de Deus, mas continua ali. É como se fosse você pegar duas peças de ouro e fundi-las em uma só. Uma medalha e uma corrente. Pego a medalha, fundo na corrente e faço um objeto só. Ali tem a medalha e ali tem a corrente. Num bom objeto só. Não se perdeu. Então acrescentou. Então aquilo que é meu, eu acrescento em Deus. E isto vai nos ajudar o quê? A passarmos desta vida a outra com uma serenidade
que é única. Enquanto que, com este passaporte seguro, a alma pode entrar onde quiser. E todos, por consideração do passaporte, é respeitado e passado. Então, o passaporte lhe dá respeito e você passa em tudo. Você não é bloqueada. Que passaporte é esse? São os méritos. É a humanidade de Jesus que nós vamos pegar estes méritos da humanidade de Jesus e vamos aplicar no nosso agir. Quanto a ti, este não temer nada, a morte, é por ter tratado comigo. Ou seja, Jesus diz a Santa Faustina no livro dela, olha, Faustina, não tenha medo da morte. Por quê? Porque se você, na vida, minha querida, esteve comigo, a morte também é uma passagem. E ter experimentado como é doce e amada a união com o sumo bem. Mas deve saber que a homenagem mais agradável que me pode oferecer é desejar morrer para unir-se comigo. E é a mais bela disposição da alma para purgar-se e, sem nenhum intervalo, passar diretamente pelo caminho ao céu. Quer dizer, da terra para o céu. Porque a intenção da alma é o quê? A intenção da alma é unir-se perfeitamente com Deus. Acabou. Não tem outra intenção. Então, ela diz, eu não tenho medo. Enquanto eu vejo outras pessoas com tanto medo. Aí Jesus vai explicar por quê. Porque elas não aproveitaram todas estas condições, esse passaporte, para que elas fossem respeitadas e passassem com maior segurança, sem nenhuma resistência da terra para o céu. Até a próxima, com novas reflexões. A paz de Jesus e o amor de Maria.